Lucas capítulo 18. Jesus e as crianças. 15. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos viram isso e repreenderam aquelas pessoas. 16. Então Jesus chamou as crianças para perto de si e disse: Deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. 17. Eu afirmo a vocês que isto é verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. O moço rico. 18. Certo líder judeu perguntou a Jesus: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? 19. Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. 20. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe. 21. O homem respondeu: Desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. 22. Quando Jesus ouviu isso, disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem, e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. 23. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. 24. Vendo a tristeza dele, Jesus disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. 25. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. 26. Os que ouviram isso perguntaram: Então, quem é que pode se salvar? 27. Jesus respondeu: O que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. 28. Aí Pedro disse: Veja, nós deixamos a nossa família e seguimos o Senhor. 29. Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade: aquele que, por causa do reino de Deus, deixar casa, esposa, irmãos, parentes ou filhos 30, receberá ainda nesta vida muito mais e, no futuro, receberá a vida eterna. Jesus anuncia outra vez a sua morte e a sua ressurreição. 31. Jesus levou os 12 discípulos para um lado e disse: Escutem. Nós estamos indo para Jerusalém, onde vai acontecer tudo o que os profetas escreveram sobre o Filho do Homem. 32. Ele será entregue aos não-judeus, e estes vão zombar dele, insultá-lo, cuspir nele. 33. E bater nele, e depois o matarão. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. 34. Os discípulos não entenderam nada do que Jesus disse. O que essas palavras queriam dizer estava escondido deles, e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Jesus cura um mendigo cego. 35. Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. 36. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. 37. É Jesus de Nazaré que está passando. Responderam. 38. Aí o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. 39. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. 40. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: 41. O que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo. Respondeu ele. 42. Então Jesus disse: Veja, você está curado porque teve fé. 43. No mesmo instante o homem começou a ver e, dando glória a Deus, foi seguindo Jesus. E todos os que viram isso começaram a louvar a Deus. Segundo Crônicas capítulo 31. A reforma feita por Ezequias. Quando a festa terminou, todos os israelitas que estavam em Jerusalém foram pelas cidades de Judá, quebrando as colunas do deus Baal, cortando os postes da deusa Azerá e destruindo os altares e os lugares pagãos de adoração. Fizeram o mesmo em todo o território das tribos de Judá, de Benjamim, de Efraim e de Manassés. Depois todos voltaram para casa. 2. Ezequias organizou os sacerdotes e os levitas em grupos, dando a cada grupo a sua responsabilidade. Os sacerdotes apresentavam os sacrifícios que eram completamente queimados e as ofertas de paz.
Os levitas cantavam louvores, e davam graças a Deus, e guardavam os portões do templo. 3 dos seus touros e dos seus carneiros, o rei dava animais para os sacrifícios a serem completamente queimados que eram oferecidos de manhã e à tarde, e também para os sacrifícios a serem completamente queimados que eram oferecidos nos sábados, nas festas da lua nova e nas outras festas fixas, conforme mandava a lei de Deus, o Senhor. 4 O rei ordenou aos moradores de Jerusalém que entregassem aos sacerdotes e levitas tudo o que, de direito, era deles, a fim de que pudessem gastar todo o seu tempo fazendo aquilo que a lei do Senhor mandava. 5 Logo que a ordem do rei foi anunciada, o povo deu generosamente a melhor parte do seu trigo, vinho, azeite, mel e de todos os outros produtos das suas plantações. Trouxeram também em grande quantidade a 10ª parte de tudo o que tinham. 6 Os que moravam em Israel e os moradores das outras cidades de Judá também trouxeram a 10ª parte dos seus touros e dos seus carneiros e a 10ª parte de tudo o que tinha dedicado ao Senhor, seu Deus, e juntaram as coisas em grandes montões. 7 Começaram a amontoar as ofertas no 3º mês e terminaram no 7º mês. 8 Quando Ezequias e as altas autoridades foram ver aqueles montões de ofertas, louvaram a Deus, o Senhor, e elogiaram o povo de Israel. 9 Ezequias falou com os sacerdotes e os levitas a respeito daqueles montões. 10 E o grande sacerdote Azarias, descendente de Zadok, respondeu: Desde que o povo começou a trazer todas estas ofertas ao templo, nós temos tido bastante para comer, e tem sobrado muita coisa. O Senhor Deus tem abençoado o seu povo, e por isso temos comida até demais. 11 Aí o rei Ezequias ordenou que preparassem depósitos no templo. Isso foi feito. 12 Foram honestos e colocaram ali todas as ofertas, os dízimos e as coisas dedicadas a Deus. Para tomar conta dos depósitos, puseram um levita chamado Conanias, que tinha como ajudante o seu irmão Simei. 13 O rei Ezequias e o grande sacerdote Azarias nomearam os seguintes levitas para servirem debaixo da direção de Conanias e Simei: Jeiel, Azarias, Nate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Esmaquias, Maate e Benaías. 14 O guarda do portão leste do templo, Coré, filho de Imna, estava encarregado das ofertas feitas a Deus por vontade própria. Ele distribuía as ofertas e as coisas dedicadas a Deus. 15 Nas outras cidades onde os sacerdotes moravam, os seguintes levitas trabalhavam fielmente debaixo da direção de Coré: Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Sicanias. Estes distribuíam as porções devidas a todos os seus colegas, os levitas, de acordo com os grupos a que pertenciam, dando a cada um a mesma porção. 16 Sem levar em conta se os seus nomes estavam ou não nas listas dos seus antepassados, a distribuição era feita a todos os homens de 30 anos para cima que iam ao templo para fazer os seus serviços diários, de acordo com o grupo a que pertenciam e o trabalho que faziam. 17 A lista dos sacerdotes foi feita de acordo com os seus grupos de famílias. Os levitas de 20 anos para cima estavam alistados de acordo com o trabalho que faziam e o grupo a que pertenciam. 18 Nas listas estavam também os nomes das mulheres, dos filhos e das filhas, isto é, da família inteira. Os sacerdotes e os levitas tinham sido consagrados a Deus e precisavam estar sempre prontos para fazer o seu trabalho sagrado. 19 Havia também homens nomeados para distribuírem os alimentos que eram para os sacerdotes, os descendentes de Arão, que moravam nas cidades dos sacerdotes ou nos campos que ficavam ao redor, e também os alimentos que eram para todos os levitas cujos nomes estavam nas listas. 20 Foi isso o que Ezequias fez em toda a terra de Judá. Ele sempre foi bom, correto e fiel em todos os serviços que prestou ao Senhor, seu Deus. 21 Tudo o que Ezequias fez para o templo ou em obediência à lei deu certo, porque ele procurou sempre seguir com todo o coração a vontade de Deus. Segundo Crônicas capítulo 32. Senaqueribe invade Judá. Depois de tudo isso e dessas provas de fidelidade que o rei Ezequias deu, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu o país de Judá. O seu exército cercou as cidades protegidas por muralhas, procurando conquistá-las.
2. Quando Ezequias viu que Senaqueribe estava planejando atacar Jerusalém também. 3. Consultou os seus chefes militares e civis e propôs que tapassem as fontes de água que ficavam fora da cidade. E eles concordaram com o plano. 4. Muita gente se ajuntou e foram tapar todas as fontes e também o canal que atravessava aquela região. Isso foi feito para que os assírios encontrassem pouca água quando chegassem perto da cidade. 5. Ezequias se animou e consertou a muralha da cidade, construiu torres em cima dela e levantou outra muralha ao redor da que já existia. Também construiu defesas no aterro que havia sido feito no lado leste, na cidade de Davi, e mandou fazer muitas lanças e escudos. 6. Colocou oficiais no comando de todos os homens da cidade, mandou os oficiais se reunirem na praça do portão de entrada da cidade e disse: 7. Sejam fortes e corajosos. Não fiquem assustados, nem tenham medo do rei da Assíria e do seu enorme exército. Pois aquele que está do nosso lado é mais poderoso do que o que está do lado dele. 8. Ele só conta com a força dos homens, mas do nosso lado está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo ficou animado ao ouvir as palavras do rei Ezequias. 9. Algum tempo depois, Senaqueribe, rei da Assíria, junto com seu exército estava cercando a cidade de Laquis. Ele enviou alguns oficiais a Jerusalém para entregarem ao rei Ezequias a seguinte mensagem: 10. Eu, Senaqueribe, rei da Assíria, quero saber como é que vocês, moradores de Jerusalém, podem se sentir seguros, ficando aí enquanto o exército inimigo está cercando a cidade. 11. Ezequias diz que o Senhor, o Deus de vocês, os livrará das minhas mãos. Mas ele os está enganando, e vocês morrerão de fome e de sede. 12. Pois foi o próprio Ezequias que acabou com os lugares de adoração e com os altares desse Deus, e disse ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que adorassem a Deus diante de um altar só, e queimassem incenso somente naquele altar. 13. Será que vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos com os povos de outras nações? Vocês pensam que os deuses daquelas nações foram capazes de salvá-las das minhas mãos? 14. Não houve nenhum deus das nações que os meus antepassados conquistaram que fosse capaz de salvar o seu povo do meu poder. Então por que é que vocês pensam que o seu Deus pode salvá-los das minhas mãos? 15. Portanto, não deixem que Ezequias os engane assim. Não se iludam, não acreditem nele. Nunca houve nenhum Deus que pudesse salvar o seu povo do poder dos meus antepassados ou do meu poder. Muito menos o Deus de vocês poderá salvá-los. 16. Os oficiais assírios disseram coisas ainda piores contra Deus, o Senhor, e contra o seu servo Ezequias. 17. Senaqueribe escreveu cartas em que insultava o Senhor, o Deus de Israel, dizendo o seguinte contra ele: os deuses de outras nações não salvaram os seus povos das minhas mãos. Assim também o Deus de Ezequias não salvará o seu povo das minhas mãos. 18. Os oficiais gritaram isso em hebraico aos moradores de Jerusalém que estavam em cima da muralha da cidade, a fim de assustá-los e deixá-los apavorados, e assim poder conquistar a cidade. 19. Os oficiais falaram a respeito do Deus de Jerusalém como se ele fosse como os deuses de outros povos, que são ídolos feitos por mãos humanas. 20. Aí o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram a Deus e pediram a sua ajuda. 21. Então o Senhor Deus enviou um anjo que matou todos os soldados e todos os oficiais do exército assírio. O rei Senaqueribe voltou envergonhado para o seu país. Certo dia, quando estava adorando no templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. 22. Foi assim que o Senhor Deus salvou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os outros inimigos. E Deus deu ao seu povo paz com todos os países vizinhos. 23. Muitas pessoas iam a Jerusalém levando ofertas ao Senhor e ricos presentes para o rei Ezequias, de Judá. Daquela época em diante, a fama de Ezequias foi crescendo em todas as nações. A doença de Ezequias. 24. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. Então orou a Deus, o Senhor, e Deus respondeu, dando um sinal para provar que ele ficaria bom. 25. Deus foi bondoso com Ezequias, mas ele não lhe agradeceu, pois era orgulhoso.
Por isso, Deus ficou irado com ele, com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. 26 Aí Ezequias se arrependeu do seu orgulho, como também os moradores de Jerusalém, e assim o Senhor só castigou o povo depois da morte de Ezequias. A riqueza de Ezequias. 27 Ezequias ficou muito rico e recebeu muitas homenagens. Construiu depósitos para guardar a prata, o ouro, as pedras preciosas, as especiarias, os escudos e os outros objetos de valor que possuía. 28 Construiu também armazéns para os cereais, o vinho e o azeite, estrebarias para o gado e currais para os carneiros. 29 Ezequias também construiu cidades. Ele se tornou dono de muito gado e de muitos carneiros, pois Deus lhe deu muitas riquezas. 30 Foi Ezequias quem mandou tapar a saída de cima da fonte de Gion e cavar no lado oeste de Jerusalém um túnel para levar água para dentro da cidade. Tudo que Ezequias fez deu certo. 31 Quando as altas autoridades da Babilônia enviaram mensageiros a Ezequias para fazerem perguntas sobre o milagre que havia acontecido em Judá, Deus não o ajudou, pois queria pô-lo à prova a fim de descobrir o que estava no fundo do seu coração. A morte de Ezequias. 32 Tudo o mais que Ezequias fez, inclusive as coisas que fez como prova da sua dedicação a Deus, está escrito na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e na história dos reis de Judá e de Israel. 33 Ezequias morreu e foi sepultado na parte de cima dos túmulos dos reis, que eram descendentes de Davi. Quando ele morreu, o povo de Judá e os moradores de Jerusalém lhe prestaram homenagens. E o seu filho Manassés ficou no lugar dele como rei.